Gente, olha, é um prazer receber hoje a professora doutora Lucila Bassão. Ela é minha amiga, é uma pessoa dócil, maravilhosa e tem um currículo extenso no que tange aos contos de fadas. Né? Ela trabalha com a versão alemã dos Irmãos Grimm, né? Então, todo aquele conto de fada que já está aí para gente, prontinho, né? Alguém foi buscar em algum lugar e ele passou por várias transformações. Eu acho isso um tema muito importante para a gente. E a Lucila, não sei qual tema vai estar trabalhando hoje, mas eu agradeço a presença dela e passo a palavra para ela. Obrigada, Cidinha, minha querida. Eu, na verdade, trabalho com literatura infantil alemã. Esse foi meu objeto de estudo durante o doutorado, né? Como é que esses títulos, né, chegaram no Brasil, circularam no Brasil. Eu comecei por aí, né? Hoje eu trabalho com formação de leitores, e os contos de fadas, né? Eles continuam ainda como uma leitura obrigatória aí para quem trabalha com formação de leitores, né? Então a ideia hoje foi trazer um pouquinho, né, desse repertório. O título dessa apresentação, né, são os contos de fadas de ontem e de hoje, né, para a gente conhecer, né, o que muda, como é que esses títulos chegam entre nós, né, como é que ele é recebido, como é que ele se populariza, né, mais atualmente, que cara ele ganha, que público ele conquista, né, como ele dialoga com diferentes gêneros textuais e diferentes faixas etárias também, para conseguir se manter aí vivo entre os leitores. Então, essa é a ideia, tá? Eu vou começar, a proposta é que a gente converse, troque, enfim, informações, né, que seja uma conversa bem agradável. E aí eu vou começar apresentando, né, um repertório de pequenas histórias, né, diferentes versões, tá, da Chapeuzinho Vermelho, para a gente começar a nossa conversa de hoje. Eu vou colocar aqui a apresentação, vocês me digam aí se está aparecendo. E tem um participante especial aqui que vai fazer parte da aula, né? Que vai me ajudar. Você quer ver? Cidinha, deixa eu ver. Achei aqui. Abrir uma janela. João, depois a mamãe mostra para você, tá? Me digam se vocês conseguem, se dá para ver certinho aí a imagem. Sim. Dá para ver? Tô vendo. Então tá. Porque agora que eu tô com isso aberto, eu não consigo ver vocês, senão eu não enxergo, tá? Então vamos lá. Eu vou começar pela primeira, um excerto, né? Um pedacinho da historinha. Eu vou ler essas historinhas e depois a gente começa a conversar sobre esses textos, tá? O lobo, vendo a Chapeuzinho, né, entrar, disse-lhe, escondendo sob as cobertas: põe o bolo e o potezinho de manteiga sobre a arca e venha deitar aqui comigo. Chapeuzinho Vermelho despiu-se e meteu-se na cama, onde ficou admirada ao ver como a avó estava esquisita em seu traje de dormir. Disse a ela: vovó, como são grandes os seus braços. É para te abraçar melhor, minha filha. Vovó, como são grandes as suas pernas. É para correr melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes as suas orelhas. É para ouvir melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes os seus olhos. É para ver melhor, minha netinha. Vovó, como são grandes os seus dentes. É para te comer. E assim, dizendo, o malvado lobo atirou-se sobre o Chapeuzinho e a comeu. Essa versão é a versão do Perrault, né?
ela data mais ou menos de 1690, 1697, tá? Que foi lida, né, e comparada com outras versões que circulavam na Alemanha, né, e registrada pelos Grimm. Aqui tem uma outra versão, essa sim dos irmãos Grimm. Essa versão foi publicada na edição, eu trouxe a tradução aqui para vocês, mas essa versão foi publicada na primeira edição da coletânea de 1812, né? E aí a gente já vai vendo a diferença do tom, né? Entre entre as histórias. Então tá lá, vovó, mas que mãos grandes você tem? É para te agarrar melhor. Mas vovó, que terrível boca enorme é essa? É para te comer melhor. E com isso, o lobo saltou da cama, pulou sobre a pobre Chapeuzinho e a engoliu. Depois de ter saciado o apetite, o lobo voltou para a cama, adormeceu e começou a roncar, fazendo um barulho fenomenal. Um caçador, que naquele momento estava passando em frente à casa, verificou o barulho e pensou: como pode uma velhinha roncar desse jeito? Melhor verificar. Então ele entrou na casa e, ao chegar à cama, deparou-se com o lobo, a quem procurava havia tempo. Ele deve ter comido a avó, pensou, e talvez ainda seja possível salvá-la, por isso é melhor não atirar. Então, buscou a tesoura e cortou a barriga do lobo. Assim que deu os primeiros cortes, avistou o Chapeuzinho Vermelho brilhando. E depois de mais uns cortes, a menina saltou para fora, dizendo: nossa, que susto, estava tão escuro na barriga do lobo. Logo depois, a avó também saiu com vida. Chapeuzinho correu para buscar pedras bem pesadas que eles colocaram na barriga do lobo, e quando ele acordou e quis ir embora, as pedras pesaram tanto que ele acabou caindo morto. Existe uma outra versão, que eu vou trazer um trecho aqui para vocês, né, que circulava, né, na Alemanha, também meados de 1800. Não tinha o nome de Chapeuzinho Vermelho, mas olha como tem semelhança entre as histórias, né? O lobisomem chegou à casa da vovozinha e a matou. Guardou um pouco de carne dela na despensa e uma garrafa de sangue na prateleira. A menininha finalmente chegou e bateu à porta. Empurre a porta, disse o lobisomem. Ela está presa com um balde de água. Bom dia, vovó. Trouxe um pão quente e uma garrafa de leite para você. Coloque na despensa, minha filha, e pegue um pouco da carne que está lá e a garrafa de vinho na prateleira. Enquanto a menina comia, um gato a observava e disse: que vergonha! A cadela está comendo a carne e tomando o sangue da vovozinha. Tira a roupa, minha filha, e venha para a cama comigo, disse o lobisomem. Mas onde devo colocar o avental? Jogue no fogo, você não vai mais precisar dele. E ela perguntou onde deveria colocar todas as roupas, o corpete, o vestido, a anágua, os sapatos e as meias. E o lobisomem respondia: jogue no fogo, você não vai mais precisar deles. Quando entrou na cama com ele, ela disse: mas vovozinha, como você está peluda. Ah, é para me manter aquecida, minha filha. Não sei se vai mudar para vocês. Só um minutinho que eu acho que eu passei para frente. Vovozinha, que unhas compridas você tem. É para coçar melhor, minha filha. Mas vovó, que ombros largos você tem. É para carregar lenha. E que orelhas grandes. É para ouvir melhor. E que nariz grande, vovozinha. É para cheirar melhor o meu tabaco, minha filha. Que boca grande você tem. É para te comer melhor, minha filha. Mas vovó, eu preciso fazer xixi lá fora. Não, faça aqui na cama, minha filha. Não, vovó, eu realmente tenho que ir lá fora. Tudo bem, mas não demore. O lobisomem amarrou um fio de lã no pé da menina e a deixou ir. Assim que ela chegou do lado de fora, a menina prendeu o fio em uma ameixeira do jardim. O lobisomem começou a ficar impaciente e gritou: você está fazendo cocô? Ela não respondeu. Ele não recebeu a resposta. Então pulou da cama e foi correndo atrás da menina que havia escapado. Ele a seguiu, mas chegou à sua casa bem quando a menina conseguiu entrar.
Essa é uma versão que circula na Alemanha, então, no momento da recolha desses contos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. E é uma versão que se assemelha, né? O conto chama-se A Avó, não tem nada da Chapeuzinho Vermelho, mas a gente vê que é a mesma história, né? Por fim, aí eu faço um salto, né, bem grande, porque eu queria, na verdade, que vocês ouvissem, conhecessem diferentes versões da mesma história, e a gente poderia passar a noite aqui lendo, né, só as diferentes versões da Chapeuzinho. Aí eu faço um recorte e trago uma versão mais atual, que foi publicada pela editora Sesc, aqui no Brasil, né, um reconto, em que diz assim: meu apelido é Chapeuzinho Vermelho, e eu adoro lobos. Não gosto só de lobos, claro. Gosto de muitas outras coisas, como escolher sapatos, passear pela floresta, embora digam que é perigoso, lagartixas, geleia de mirtilo, minha capa vermelha e principalmente minha avó, que foi quem fez a capa para mim. Quando entro de férias, passo longas temporadas com ela e nunca me entediei ou fiquei com medo, nem mesmo naquela vez em que o lobo devorou nós duas. Coitado dos lobos. Coitados. Não, acho que é coitado do lobo, eu digitei errado, me perdoe. Ele deveria estar morrendo de fome para querer traçar 2 sacos de ossos. Se quiserem, posso contar essa história mais adiante. E aí, né, a narrativa vai se passando e ela começa a contar. Naquele dia, chegou um recado que minha avó estava doente e eu quis visitá-la. Minha mãe negou no primeiro momento, mas consegui convencê-la, prometendo não sair da estrada. Queria levar uma torta de frutas vermelhas, de que vovó gosta tanto, e uma garrafa de vinho especial para digestões pesadas. Inclusive, uma tacinha desse vinho teria caído muito bem ao senhor Lobo. Parti com minha cesta e com minha capa, disposta a levar um buquê das mais lindas flores do campo que encontrasse pelo caminho. Levava comigo também meu caderno de anotações. Nunca perco a oportunidade, caso apareça, de registrar nele pegadas, tocas e restos biológicos. Isto é, cocôs. Vocês não vão pensar, que besteira. Mas não é, porque encontrar um cocô do dia anterior e do dia recente não é a mesma coisa. Um cocô mais recente significa que o lobo está por perto e que é preciso tomar cuidado. Embora eu saiba muita coisa a respeito da vida dos lobos, que aprendi nos livros da minha avó, nunca havia visto um de verdade. Quer dizer, um lobo de carne e osso. E vocês precisam ver, imagino que eu comi alguma coisa, como eles são incríveis. João Filho, abaixa isso, por favor. De repente, apareceu bem na minha frente o lobo. O lobo mais feio e mal enjambrado que eu poderia ter imaginado. Olhei para ele, animada, e minha atitude o deixou desconcertado. Nossa conversa foi a seguinte: oi, lobo. Oi, menina. Por que você não foge? Não reparou nos meus dentes? É difícil não ver seus dentes, você abre muita boca. Por acaso você quer me comer? Sou um lobo, esse é meu dever. E onde está a sua alcateia? Sou um lobo solitário, moro sozinho e me viro bem sozinho. Então você que nem a minha avó, mas a minha avó não come lobos. Sua avó? Vou visitá-la porque está doente. Ela não vai acreditar quando eu contar que te vi. Você fala muito. E onde você disse que sua avó mora mesmo? Eu não te falei onde. Também queria visitá-la. Ah, que graça. Fica uns 800 passos daqui, junto à Alameda. Nesta direção. Você me ajuda a colher algumas flores? Não é muito meu estilo. Vou levar um coelho. Mas toma. Esta é para você, que me ajudou muito. Até logo. Ei, espera, você não vai tentar me comer? Tudo a seu tempo. Ah, claro, mas que lobo mais simpático. Quero encontrar logo a vovó e contar tudo para ela. E aí a história vai continuando, né? Até que as tantas, Chapeuzinho fala: vó, falei, tá tudo bem? Posso acender a luz? Não precisa. Trouxe uma torta para você.
Mamãe me ajudou a fazê-la. Tá. E vinho? Melhor. Corta um pouco para você, vem mais perto para me dar o pedaço. Vó, o quê? Suas mãos estão muito grandes. Estava com frio e coloquei umas luvas. Está muito escuro. Vem aqui perto para eu poder te ver. Vó, o quê? Suas orelhas. Não são orelhas, é que hoje eu fiz umas tranças. Gostou? Vó, o quê? Os seus olhos estão enormes. É que eu troquei meus óculos, agora são bifocais. Vó, sua boca está gigante. Sim, minha filha, do tamanho perfeito para te comer. E tchum, direto lá para dentro. De repente, eu estava no maior breu. Enxergava apenas dois pequenos pontinhos brilhantes que piscavam. E logo entendi. Vó, Chapeuzinho, o que aconteceu? Ah, um lobo comeu a gente, menina. E como ainda estamos vivas? A fome dele é grande e o nosso corpo pequeno. Um bocado bastou para ele. E como vamos sair daqui? Espero que não por baixo. E aí a história continua, né? Não vou contar o final, vou deixar que vocês leiam, né? E logo mais eu vou apresentar a vocês os títulos, né? Os livros. Então, a ideia era aqui falar sobre, como eu disse, né? Como essa história vai mudando, né? Como as histórias mais atuais, né? Fazem desse lugar comum já, né, da própria história do lobo, né, do conhecimento já, né, de toda essa narrativa, um lugar comum já para, né, reescrever essa história. E aí a gente pergunta o seguinte, vou continuar abrindo aqui para acompanhar o slide, tá? O que a gente pode perceber? Aqui, eu não vou falar... Oi? Eu não quero te interromper, mas eu queria só 3 minutinhos para apresentar o Fernando para a turma. Claro. Cadê o Fernando? Você está aí, Fernando? Ou caiu? Ou foi embora? Acho que ele não está mais. Ué, eu não estou vendo o Fernando aqui. Também não. Eu vi que ele entrou uns 15 minutos. Ele não está mesmo. Não? Se ele voltar, eu te aviso. Tá, você me fala. Tá, muito obrigada. Vamos lá, vamos continuar. Então, a ideia aqui, né, não vai ser explorar a diferença, né, entre uma versão traduzida, uma versão adaptada, né, mas discutir em outro sentido, né, então, preservar esses textos do esquecimento vale a pena, né? Como é que esses textos vão estabelecer novas roupagens, novos perfis e, com isso, garantir um diálogo com o leitor atual, né? Em que medida a gente pode ver também o empobrecimento do texto em muitas edições, né? E como a atualização pode servir nesse sentido para o bem e para o mal, né? Para a revitalização desses contos, ou não, né? E aí a gente começa, né, justamente pensando o lugar dos contos de fada, né, dentro dessa trajetória, e o lugar do conto de fadas ontem e hoje, tá? Como é que eles chegam, como é que eles são recebidos, como é que eles se tornam conhecidos, né, como é que eles se desgastam e como é que eles se atualizam. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o conto de fadas, né, a representação do conto de fadas, né. Então, esses são textos que vão circular durante a Idade Média na Europa, a gente sabe disso, né, são narrativas orais, né, e que vão sendo transmitidas de geração para geração, né. Eles despertam, obviamente, o imaginário de crianças e adultos. A gente vai ver que quanto mais antiga as versões, pouca diferença vai haver justamente entre a criança e o adulto, até porque a noção de criança, né,
historicamente, é mais recente, é do século XVIII, e esses contos circulam muito antes disso, né? E esses contos vêm sempre, como a gente vê, carregados de valores, né? Que vão falar sobre a população local, modo de vida local, enfim, a cultura, né? É possível sempre estabelecer essas relações quando a gente trabalha com conto de fadas, né? Então, eles falam muito como as pessoas agiam, pensavam, organizavam-se socialmente, ainda que dotados. João, eu acho que eu vou ter que trocar de lugar, gente. Eu vou ter que ir lá pro outro espaço, porque senão meu menininho não vai deixar a gente conversar. Então, a gente vai ver, né, ainda que dotado de uma linguagem mais ou menos metafórica, né, como é que esses contos de fadas vão... Eu vim aqui para o quarto. Vão falar sobre o cotidiano, os problemas, né, as questões morais, éticas, que marcam ali as histórias, aquela sociedade dentro daquele recorte temporal, tá? No caso dos irmãos Grimm, a gente... aqui eu tenho um repertório, olha, a gente vai ter uma seleção hoje, né, de contos que são, adotam formatos diversos, né, você tem desde a obra original, como essa em azul aqui, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos, né, 1812, 1815, essa é a primeira versão completa que foi publicada entre a gente, totalmente completa, fidedigna ao original. A gente já tinha tido outras edições, mas que ou tinha um número próximo, ou não tinha todos os contos, né? Essa edição que, se não me engano, foi pela Kozak Naif, que ela foi lançada, ela é mais completa. E aí a gente vai ter inúmeras outras edições que vão ser ou premiadas pela sua qualidade da imagem, ou ela vai ganhar, como no caso do Monteiro Lobato, popularidade por renovar essas traduções que vinham de português de Portugal, ou vão ganhar, como o exemplo aqui da edição da Ana Maria Machado, Contos de Grimm, né, uma coleção lindíssima, também com o selo da Ana Maria Machado, como uma ótima tradutora, enfim, versões como a Branca de Neve. Chegou? Não. Não? Não, chegou não. Que você falou aí da versão do Lobato. Sim. Eu sou muito curiosa, se eu não falar, eu não troço. Mas a ideia é a gente conversar, pode interromper a hora que quiser. A ideia é essa, tá? É um diálogo, não é um monólogo. Então, vocês tendo dúvida, querendo participar, levanta a mãozinha aí, porque a gente quer um ambiente de descontração mesmo, né, Lucila? Não é? Sim, sim. Sobretudo, interação. É porque eu sei que na cabeça de vocês aí deve estar cheia de perguntas, né? Ou já conhecem, já ouviram falar, ou não conhecem, né? E querem dar opinião. E sobre o Monteiro Lobato, o que eu acho interessante, inclusive eu escrevi um artigo que sai no meu livro, acho que daqui no máximo um mês, sobre essa preocupação do Lobato com a atualização do conto de fada, não só com o conto de fada, mas com os outros tipos de ficção que ele vai adaptar, como o Capitão Gancho, Peter Pan, né? E também os contos de fadas. Interessante que ele disse para a mulher dele que não havia nada de interessante que os pequenos pudessem ler. Que exato. Vinham no português de Portugal, né? E ele fala, então eu vou fazer isso. E o Lobato, a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, que ele faz um trabalho interessante, que é, porque no momento que o Lobato começa a produzir, né, ele lida com o quê?
basicamente traduções, né? E aí a gente tem traduções de traduções de traduções, né? E tem muitas traduções Eu não entendi, Carlos, porque ela é polêmica. Qual foi a sua... É que a Poliana, acho que me diz... É sobre isso, cara. Isso aí, é por causa... A Poliana falou que a primeira é bem polêmica, eu queria saber o porquê. Porque o Chapeuzinho Vermelho dá-se a entender, naquela versão, de que não é comer com os dentes, é comer com o pênis. Porque a versão diz assim, que o lobo deitou-se sobre a Chapeuzinho e a comeu. Uhum. Então, na verdade, a gente precisa falar uma coisa importante. Quando esse material circula, ele não é feito, ele é um conto popular, né? Ele não é feito para criança. Ele não é feito para criança, né? Por isso, até na edição que a gente vai ver alemã também, que não foi feita pelos gringos, que chama A Avó, a gente tem, o gato dizendo, aquela cadela, né? Dessa forma, porque a Chapeuzinho está tomando o sangue da avó sem saber, né? Quer dizer, não tem aí a noção de infância, né? Para a qual os irmãos Grimm vão escrever, que eu vou falar daqui para frente, tá? Daí essa distinção. De fato, a gente tem essa conectação sexual bem mais forte nessas duas edições. Por exemplo, nessas duas versões, né? Tanto que na outra também vai dizendo, ela vai tirando o corpete, ela vai tirando a saia, ela vai tirando a roupa, vai jogando tudo no fogo, né? Quer dizer, a sexualidade está bem mais explícita aí, né? O que os irmãos Grimm vão fazer, e vão fazer com um objetivo definido, é selecionar essas histórias e escrever para um público, né? Para um público definido, que são quem? Né? As crianças, as mães das crianças. Logo, essas histórias, as primeiras histórias recolhidas, elas vão ter um fundo moral, por exemplo, né? As primeiras histórias que chegam no Brasil para a gente são sempre com fundo moral. Quem é que vai trazer histórias diferentes, né? E que se popularizam é o Lobato, porque quando o Lobato faz a escolha da seleção dos contos que vai traduzir, ele deixa um pouco a moralidade como um critério. Traz meu carregador, fazendo favor. Traz meu carregador. Ele deixa esse critério um pouco em segundo lugar. Então, os títulos são os títulos mais conhecidos, mais recebidos em outros lugares, mas não necessariamente os de teor mais religioso, né, ou mais moralista, tá? Cidinha, você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Carlos, se você também quiser perguntar mais. Essas histórias, elas... Perdão. Desculpa, eu já passo a palavra para você, Carlos. A gente não pode esquecer, né, um momento, que essas histórias vão estar atreladas ao nascimento da escola pública, né? Isso, um público de crianças que vai ler. Então, não sei, tem gente que é muito radical. A Marina Colaçante mesmo fala que há uma dissecação total, né, que o Federer faz a princípio e depois os outros vão fazendo, que é tirar do conto de fada o arquétipo, né, aquilo que realmente ele representava. Mas a gente tem que considerar que para um público que não estava habituado à leitura, não conseguia ser alfabetizado pelos clássicos como os aristocratas conseguiam, né? Eu acho que o trabalho dos Grimm é muito interessante de sair nas aldeias catalogando esses contos, né? Ou seja, fazendo um registro histórico. E até hoje, por mais esvaziados que esses contos estejam, eles ainda são encantadores. E, na verdade, Maria, os Grimms eles não saem nas aldeias fazendo essa recolha. Isso é uma falácia. Eles trabalham na biblioteca de Göttingen, numa biblioteca em Hessen, se não me engano, e vão fazer parte da recolha em arquivos,
né, dentro da biblioteca, em arquivos, e aí eles vão encontrar uma figura, né, que serve, que leva, porque aí eles moram na cidade já, e uma senhora que vai levar as verduras. E aí eles vão conversando com ela, descobrindo essas histórias. Então, ela é responsável, se não me engano, por um grande número de histórias que eles vão recolher dessa figura. Daqui a pouco eu lembro o nome dela. Mas a maior parte da recolha é feito através da pesquisa nas bibliotecas. Legal. O filme mostra outra versão, né? É que eu me enganei pelo filme. Eu fui trapaceada pelo filme. Ô, Carlos, pode falar, com vontade. Eu ia perguntar sobre essas versões que são mais explícitas, assim, mais rigorosas. Elas são de onde? Então, depende, Carlos. Você tem essas versões em autores que se propõem a falar de contos tradicionais. Contos tradicionais, não necessariamente contos de fadas, né? Contos tradicionais. Eu posso dizer da Alemanha, porque foi onde eu pesquisei. Então, na Alemanha, a gente tem a exemplo do que a gente tem no Brasil, com Câmara Cascudo, por exemplo, né? Outros estudiosos que vão se dedicar a pensar os contos populares do seu país, da sua região, né? E nesses contos você vai encontrar algumas histórias que elas também são destinadas às crianças, né? Como no caso do Chapeuzinho Vermelho, que nem chamava-se, né, Chapeuzinho Vermelho. O Perrault tem essa versão, porque as histórias do Perrault, elas não têm, embora o Perrault já escreva para crianças, né, mas essa moralidade não é filtrada da mesma forma, não é pensada da mesma forma como foi para os irmãos Grimm. Que você veja, o Perrault escreve em 1600 e tralá, né? Os Grimm vão escrever e vão publicar em 1800, né? Então, antes disso, a gente já tinha outros contos que são recolhidos e publicados para criança em outros lugares, né? Que não na Alemanha. Na Alemanha também tinha, né? Tem um autor chamado Clemens from Bretano, se não me engano, que ele também faz o trabalho de recolher contos, publica algumas coisas para criança, né, mas ele não se populariza como o trabalho dos irmãos Grimm, né, não se populariza fora da Alemanha nesse sentido. Respondi sua pergunta, Carlos? Respondeu. Eu tenho mais uma pergunta. Relacionada a esses contos, qual é a finalidade deles? Quando você veja trabalha só. rigorosamente. Como assim, qual a finalidade? Quando você fala da... Não entendi sua pergunta, repete. Eu fiquei meio impressionado quando a Prof. Maria falou sobre o comer com o pênis, entendeu? Sexualmente. Qual é a finalidade de um conto desse nível, dessa forma? Tá. Então, na verdade, esses contos registram, né, como as pessoas se precaviam em relação à violência sexual contra as mulheres naquele tempo. Então, os contos circulavam, porque você tem que pensar que esses contos circulam oralmente, né? Oralmente, né? Não é por escrito. É muito depois que esse material vai ser recolhido, registrado por escrito, né? Então, se contava essas histórias para, né, dizer às mulheres, olha, toma cuidado, onde é que você anda sozinha, com quem que você conversa, que tipo de violência você pode sofrer. É nesse sentido, né, que esses contos, essas histórias circulam, né? É claro que depois, quando isso vai ser recolhido e adaptado, por exemplo, os contos de Grimm, eles são publicados em duas versões. A primeira versão é reunida e publicada em 1812. A segunda versão é de 1815. De uma versão para outra, você já tem modificações entre as histórias que são publicadas. Por quê? Porque essas histórias, sendo publicadas, tendo, né, como objetivo a criança, elas sofriam daí, né, isso que a gente vai ver acontecer aqui entre a gente, né, no contexto do Lobato, um pouco, né,
também perseguições. Olha, isso não pode para criança. Eu não posso oferecer para criança um conto que tenha essa conotação sexual. Então, o que era feito? Também os irmãos Grimm vão fazer cortes, ao contrário do que se imagina, eles vão não só selecionar, como eles vão também cortar, né, e adaptar aquela história, tendo visto o seu público, que é a criança, tá? Entendi, Tudo bem? obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Podem perguntar, fiquem à vontade. A gente não vai conseguir falar sobre tudo hoje, né? Porque são várias etapas aí para a gente falar sobre como é que os contos são publicados. Isso, tipo a história do velho do saco que você conta para as crianças, ou aquela história do... Como é o nome daquele que tem os pés virados para trás? Gente, eu tenho medo daquilo até hoje. A minha mãe botava medo o homem da gente. torto? Não é o homem. Curupira. Curupira, isso mesmo, como a história do Curupira. Eu fui criada no Mato Grosso do Sul, perto do rio. Então, as histórias que a gente ouvia quando criança era, olha, se você for perto do rio, você vai encontrar o Curupira, que mora por ali, e ele vai te levar para dentro da água, né? As histórias que a gente ouvia contar, né? Ou as histórias do Saci, enfim, né? Porque muito antes do Lobato registrar a história do Saci, ele também vai ouvir as diferentes versões, vai fazer um inquérito, inclusive na Folha de São Paulo, né, e depois ele vai escrever uma versão da história do Saci. Então, é essa a natureza dos contos populares, né. Agora, a gente está vendo aqui, a proposta é ver como é que esse conto dos irmãos Grimm chega no Brasil, porque hoje, né, a gente fala assim, isso é carne de vaca, todo mundo conhece essas histórias, todo mundo aceita, né? Mas pouca gente sabe, por exemplo, que quando as primeiras histórias foram publicadas, elas foram condenadas como histórias que se assemelhavam àquelas contadas pelos negros. Ou seja, não eram histórias boas para as crianças, não é? Porque elas falavam de magia, elas falavam de feitiço, né? E aquilo era contra a boa educação, a moralidade, né? Então, essas histórias não chegaram e foram aceitas como a gente vê hoje, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive, ó, vou adiantar um slide, já que a gente está falando sobre isso, em que eu tenho um trecho de depois eu volto para falar isso aqui para vocês, como é que essas histórias chegam, olha só, vou abrir aqui para ler. Aqui, eu estou em 1896, tá? É uma das edições do Pimentel em que traz os contos da Carochinha. Veja, não são contos de fadas, são contos da Carochinha, não são contos dos irmãos Grimm também, né? Por quê? Porque nesse primeiro momento, como essas histórias vêm via França ou via Portugal para a gente, elas não têm os nomes dos autores, nem do Perrault, nem dos irmãos Grimm. Eles vão ser reunidos em contos de fadas, ou contos para o lar, ou contos, né, da Carochinha, tem essa designação. E olha só, o livro é lançado, então, e recebe essa crítica no jornal. A imprensa, na verdade, é um rebate do Pimentel na edição, né, essa edição, se não me engano, está na Biblioteca Nacional, em que ele rebate a crítica que saiu no jornal. Então, ele diz assim, a imprensa, nem sempre pródiga de elogios, tem apotesiado essas obras e seu autor, não regatando louvores merecidíssimos. É um excelente trabalho, de grande utilidade para as escolas, porque ao mesmo tempo que deleita as crianças, interessando-as com a narração dos contos muito bem traçados, desperta-lhes os bons sentimentos do bem, da religião e da caridade, principais elementos da educação da infância. Um noticiarista, porém, acusando o recebimento de uma dessas obras, opinou que Figueiredo Pimentel estragava a infância, narrando-lhe que os bichos falavam, que há lobisomens e fadas. É um erro. Muitas pessoas lendo uma história, uma fábula, um conto, uma lenda, perguntam, antes de mais, se as coisas que aí se descrevem são verdadeiras. E muitas vezes, vendo que os fatos que leem não puderam ter sucedido,
dizem que não são mais palavras vãs. Os que assim julgam, não julgam com acerto. Não se aprende a verdade aprendendo-se o que aconteceu, o que acontece, o que acontecerá. Não é descrevendo uma coisa tal como ela é, que escreve a verdade. Os livros são bons e necessários, não quando descreve o que se passou, mas quando mostram o que se deve ser. Há, portanto, outras vantagens nas obras infantis de Figueiredo Pimentel. As velhas edições que existiam em língua portuguesa eram muito pouco caprichosas, porque o estilo se ressentia do anonimato do autor, continham palavras obsoletas ou difíceis e cenas imorais. Há outras críticas que vão ser mais explícitas, né, que vão dizer justamente que esses livros, né, são nocivos. Por quê? Porque eles trazem histórias, né, de fantasia. Né? E isso vai acontecer no Brasil, por quê? Porque a nossa principal fonte, até então, de leitura para a criança, e aí a gente tem que ter bem em mente, né? Quem é essa criança que lê no Brasil do século XIX, né? É a elite que a gente está falando, né? São livros, né, de educação moral, que vem, sobretudo, da França e de Portugal, mas também há outros autores, por exemplo, Koenig Schmidt, não sei se vocês já ouviram falar sobre o Koenig Schmidt, que é um autor alemão amplamente traduzido e divulgado no Brasil. Se eu pegar, veja só, o século XIX, já na editora Melhoramentos, que é uma editora que tem grande repercussão, vou aumentar aqui para vocês, né, para vocês conseguirem visualizar. Vocês vão perceber que os títulos das obras quase não têm o nome dos irmãos Grimm, né? Você tem o nome dos contos, né? Mas a maioria que circula não tem. Às vezes, quem assume, por exemplo, Pássaro de Ouro, de 1943, dessa coleção, que eram os livros de bolso, né? Quem vai assumir a autoria é o Renato Sênega, que é responsável, na verdade, pela organização da edição, mas ele não é o autor, né? Nesse caso aqui que a gente tem, CMSP, né, o autor é Companhia Melhoramentos de São Paulo. Você tem alguns outros títulos que tem os irmãos Grimm, tá? Por quê? Porque antes disso, você tem apenas, né, os nomes das histórias ou elas reunidas em volumes que trazem um nome genérico, contos de fadas, ou contos para as crianças, ou contos do lar, né? Aqui a gente tem, 1923, Contos Morais, Koenig Schmidt, né, que é uma edição, que é um autor que vai fazer muitíssimo sucesso aqui entre a gente, né, até que os contos de fadas começam a substituir essas leituras que são extremamente, né, de fundo edificante. E quando o Lobato fala numa carta para o amigo dele, né, pobres crianças, né, que não tem nada, vamos rever essas traduções galegais, ele está falando, primeiro, né, da linguagem de português de Portugal, porque muitos não sabiam nem o que significava, mas também desse tipo de história que era muito enfadonha, que era muito chata, né, e aí ele vai se dedicar a traduzir em português, né, numa língua brasileira, vamos dizer assim, né, aqueles contos que são populares, né, os contos de fadas, que já são populares na Europa, e outras histórias, como Robinson Crusoe, Maria falou aí outras, né, que mais? Aventuras do Barão de Munchausen, enfim, outros títulos. Pode entrar. Tudo bem até aqui? Pode? Alguma pergunta, pessoal? Não, tudo certo. Então tá. Professor, então, a gente tem... Oi, pode esses perguntar. contos de fadas, eles eram bem aceitos nessa época, assim? Sim. Eles eram leituras de sucesso absoluto em toda a Europa. Né? E quando eles chegam no Brasil, eles chegam desse jeito, né? Como traduções
de traduções, então você tem títulos alemães que foram traduzidos em português de Portugal, do francês, né, que por sua vez traduziu do alemão, mas os títulos dos irmãos Grimm, né, já no século XIX, ele era uma leitura para criança, no mundo todo, assim, né, na Europa, né, quando eu falo mundo todo, não estou falando da Europa, né, eles já eram títulos bem aceitos, né, eram títulos para crianças, eram leituras para crianças, né, boas leituras para as crianças, né, mas eles concorriam com essas leituras edificantes, né, que sobretudo em Portugal e no Brasil, elas vão ter um peso bem significativo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, deixa eu voltar ali na apresentação, só para você ter uma ideia, Carlos, ó, essa aqui foi uma outra estratégia, ó, essa edição também está na Biblioteca Nacional, eu achei ela da minha pesquisa, ela foi publicada, uma das poucas edições que tem o nome Contos dos Irmãos Grimm, tá? De 1906. A editora Garnier é a editora que, neste momento, é a editora de maior prestígio. Ela vai publicar só grandes nomes, por exemplo, Machado de Assis, José de Alencar, entre grandes clássicos, né? Então, o que ela faz para se legitimar, né? Ela traz, primeiro, os contos dos Irmãos Grimm, já é uma inovação, né? E aí, se você reparar aqui, ó, ela tem Livraria Garnier, sede Rio de Janeiro, Rua do Ouvidor e Paris. Por quê? Porque isso é uma forma de legitimar a obra. Quando a gente olha, vou mostrar aqui para você, a circulação desses títulos antes disso, olha lá, Contos para a Infância, de Guerreira Junqueira, lançado em 1877. Contos para os Nossos Filhos, dessa autora, Maria Amália Vaz de Carvalho. Esses textos aqui, ó, todos circulam no Brasil. Depois, a primeira a trazer contos com o nome dos Grimms em Portugal é a Ana de Castro Osório, que chega a trocar carta com Monteiro Lobato, né? Então, só depois de muito tempo, esses títulos circulam com os nomes dos irmãos Grimm no Brasil. Antes disso, eles vão circular com esses nomes que a gente está vendo aqui. Contos da Carochinha, Histórias da Avozinha, Histórias do Arco da Velha, né? Ou outros, a gente vê. E aí tem uma outra coisa interessante também. Tem só conto dos irmãos Grimm? Não. Tem contos do Pierrot, tem contos do Andersen, tem contos de diferentes nomes, conhecidos e não conhecidos, dos irmãos Grimm, né? Tá tudo misturado. E, às vezes, tudo misturado com uma designação só. Por exemplo, há títulos que têm contos dos irmãos Grimm, por exemplo, da editora Melhoramentos, mas que, quando você vai ver, tem contos que não são dos irmãos Grimm, tem contos que são do Pierrot. Né? Então, tem essa mistureba ainda também na natureza desses títulos, tá? Só depois, com Monteiro Lobato, que a gente vai ter uma popularização, eu tenho um pouquinho de tempo, eu quero terminar essa parte com vocês hoje, uma popularização desses títulos. Aí sim, olha aqui um trecho da carta com o Edgar Cavalheiro. O Lobato escreve, na verdade, ele escreve para o amigo Godofredo Rangel, em 1925, e diz: estou a examinar os contos de Grimm dados pela Garnier, pobres crianças brasileiras, que traduções galegais, temos de refazer tudo e abrasileirar a linguagem. Então, aqui a gente tem as duas edições que saem, né, uma em 32 e depois em 34, justamente porque esses títulos vão ganhar o gosto do público. E eles vão ganhar o gosto do público por vários motivos. Primeiro, porque é uma edição grande, colorida, né, bonita, chamativa, ela conquista o leitor, mas também porque ele traz uma inovação na linguagem, tá? A gente tem alguns estudiosos que vão dizer: Lobato fez o que havia anunciado, vestiu os textos europeus à brasileira, abrandando a sintaxe e o léxico das traduções portuguesas de leitura tão penosa. As irmãs de Cinderela são descritas como emproadas, né, ou como duas biscas. Parece que você está ouvindo a Emília falar, né? O convite para o baile do príncipe deixou-as em ponto de estourar de contentamento, enquanto Cinderela pediu a madrasta para ir com as irmãs, alegando que também era gente. Então, veja,
O que o Lobato faz, né, é revitalizar essa linguagem, aí sim dando a ela, né, um lugar de destaque e de aceitação. E o Lobato também faz uma outra coisa que é importante para a popularização desses contos no Brasil. E aí eu estou falando popularização desse tipo de leitura entre, né, as crianças na escola, porque a Maria bem disse, né, a gente está falando de textos que depois vão ser referências, né, para a leitura dentro da escola. O Lobato cria, ele leva esses personagens para dentro da sua saga, né, dentro da sua história. Aqui eu trouxe, essa é uma edição das que eu mais gosto do Lobato, né, o Pica-Pau Amarelo. E lá a gente vai ver, não só lá, mas lá a gente vai ver essa menção. Então, lá pelas tantas a gente vê, prezadíssima senhora Dona Benta e Serrabose de Oliveira. Tem esta, por fim, comunicar a vossa excelência, né, que nós, os habitantes do mundo da fábula, não aguentamos mais saudades do sítio do Pica-Pau Amarelo e estamos dispostos a mudar-nos para aí definitivamente. O resto do mundo anda uma coisa das mais sem graças. Aí é que é bom. Em vista disso, mudamos todos para sua casa se a senhora dar licença, está claro. As condições foram aceitas e, passada uma semana, a mudança dos personagens do mundo da fábula para as terras novas da Dona Benta. O pequeno Polegar veio puxando a fila. Logo depois, Branca de Neve com as 7 anões. E as princesas Rosa Branca e Rosa Vermelha. São títulos dos irmãos Grimmos, né? E o Barão de Munchausen com sua famosa espingarda de pederneiras. E os personagens todos dos contos de Andersen e Grimm. Então, tudo isso ajuda, né, na popularização dessas histórias. E aí a gente vai ver que, junto com a popularização, que essas histórias vão se tornando mais conhecidas, os títulos, então, vão vindo com o nome dos irmãos Grimm, né? A gente vai ter o crescimento da editora, da editoração no Brasil, né? Então, o que acontece? Os contos de Grimm vão cair num lugar muito comum, né? Por exemplo, entre a década de 50 e de 70, esses títulos se popularizam, que a gente vê todo tipo de edição. A gente vê, por exemplo, títulos que são exatamente iguais na versão alemã para a versão em português. São traduzidos daí diretamente do alemão, com a mesma capa, com a mesma, enfim, ilustração, e a mesma qualidade da linguagem também, que não necessariamente significa que é uma boa linguagem, tá? A gente vai ver, olha só, a quantidade, e aqui eu fiz um recorte para mostrar para vocês, tá? A quantidade de obras que eu vou ter, né, de um mesmo título, publicada por editoras diferentes no mesmo período. Por que isso vai acontecer? Também porque você não paga direitos autorais, né? Então, esse tipo de obra, você pega, traduz e publica, né? E aí você tem qualidades de todos os tipos, né? Sobretudo, obras que são ruins, né, que são alteradas e quase que você nem reconhece, já nessa época, né, as histórias originais. E aí a gente vai vendo essa popularização, né, esse esgotamento dessa publicação, ela vai dar lugar daí a uma seleção de obras que vai começar a acontecer a partir da década de 80 e de 90, com o movimento dentro da história da literatura infantil no Brasil, que é de selecionar essas obras que circulam, né, de resgatar traduções e adaptações que são de qualidade, e aí a gente vai ter os prêmios que vão cumprir esse papel. Então, aqui a gente vai ter, primeiro, obras que são mais fiéis, né, ao alemão, elas deixam de ser traduções de traduções de traduções, são impressas em papel de qualidade, tem ilustração que é de qualidade, que é rica, né, e, sobretudo, edições que passam a sair em coleções, mas que são comentadas por especialistas ou mesmo os escritores. Essa coleção aqui, por exemplo, ela é muito famosa, né, ela traz, cada história é assinada por um tradutor. Então, a gente tem a Tatiana Belinsky, a Heloísa Penteado, a própria Ana Maria Machado. Tem um outro livro,
amanhã eu vou mostrar para vocês, que é esse aqui, ó. Amanhã não, né? Semana que vem. Esse livro aqui é lindíssimo, não sei se vocês conhecem, já viram essa edição. Ela é uma edição que vai ganhar, por exemplo, o prêmio de altamente recomendável da FINILIGE, né, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, e no parecer está escrito que, apesar das várias edições dos contos dos Irmãos Grimm publicados no Brasil, esta edição da Companhia das Letrinhas, né, com a ilustração dessa figura e a tradução da Heloísa Jan, destaca-se como as demais pela excelência do conjunto. Então, você tem a qualidade da tradução, da reprodução gráfica, das ilustrações, o formato, o tipo de letra, a capa, né? Tudo isso forma um conjunto harmonioso e artístico que tornam, né, a obra um presente aos olhos do leitor, da criança, e seduz, gente, desde pequeno até adulto, porque é uma edição belíssima, belíssima mesmo. A tradução é muito bem feita, né? E aqui a gente vai acompanhando também como esses títulos vão ganhando prêmios, né? Quer dizer, essa seleção, essa premiação ajuda, de novo, a recuperar a qualidade de algumas dessas obras que, no momento do boom do editorial no Brasil, ela também vai ser massificada, né? Como é hoje, né? Hoje a gente tem uma parte dessas obras extremamente massificada, a gente compra esses livrinhos baratinho aí, nessas lojas que vendem R$1,99, né, que não tem valor estético nenhum, e ao mesmo tempo você convive, né, uma produção totalmente de massa, com obras que aí sim são obras de qualidade, que tem um trabalho com a linguagem, que recupera, né, diferentes vertentes aí dos contos, né? Aqui, só para finalizar, e aí eu passo a palavra para vocês, para tiver alguma dúvida, para fazer alguma pergunta, porque no nosso próximo encontro a gente vai falar como é que essas adaptações ganham cara nova, tá? Aqui, eu só queria mostrar para vocês que a gente tem algumas edições, olha, essas duas edições aqui, de cima, são uma das mais antigas, com um número maior de contos, né? Depois você vai ter outra série de edições que, em números menores, vão começando a aparecer, né, e trazendo um número maior de repertório. Mas é só essa edição da Kozak Naif mesmo que vai trazer a versão original, né, a versão alemã traduzida em português. Ela é a primeira edição a fazer isso. Eu nem sei se existe outra que fez isso mais recentemente, porque agora meu objeto de estudo é outro, eu não pesquisei mais sobre isso. Pode ser que a gente tenha títulos mais novos, assim, mas aí eles vão vai se repetir, né? Essa edição foi a primeira que trouxe a quantidade total de títulos dos Irmãos Grimm. Se não me engano, porque eu não me lembro nada de dados de memória, gente, mas eu vou copiar aqui na minha cola para mostrar para vocês, ó. A primeira edição, aqui, ó, tá aqui, ó. A primeira edição, de 1812, ela vai ser revista e publicada depois, em 1815. E aí, na última versão, que é a de 1815, a gente vai ter 210 contos, tá? Depois, obviamente, a gente vai ter essas edições ampliadas, modificadas, mais vezes, tá? A última edição é de 1857. Muito bem, gente. Perguntas? Eu não tenho pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário. Primeiramente, eu adorei, professora, sua fala. Assim, adoro literatura infantil e juvenil, sou apaixonada, e principalmente pelos contos de fadas. Eu gosto muito. Aquela primeira versão que você leu da Chapeuzinho é uma versão bem polêmica, que eu já tinha ouvido falar, nunca cheguei a ler, mas eu já tinha ouvido falar, e me parece que há umas versões também, assim,
nessa linha polêmica também de Cinderela, de mais umas outras, que eu já ouvi falar. E a questão dos contos dos irmãos Green, a gente vê que hoje, assim, até hoje, é muito procurada. Você estava falando de edições, eu sei que a Nova Fronteira lançou um box com esses 200 e poucos contos dos irmãos Green. Até tô doida para comprar, mas não consegui ainda, para poder ter acesso. Mas, assim, eu fico encantada, como esses contos ainda contagiam as pessoas, né? Gosto mais das adaptações para as crianças, eu acho que é muito mais gostoso, e principalmente essa questão do Monteiro também. Adoro, eu li recentemente não, há uns 2 anos eu li Reinações de Narizinho, e eu me apaixonei pelo trabalho do Monteiro nesse livro, e justamente por essa mistura que ele faz, essa adaptação, né, que vamos dizer, não sei bem se a palavra correta é adaptação, mas essa mistura que ele traz, né, desses contos para o brasileiro, para o Brasil. Nossa, eu sou apaixonada, muito assim, amei a sua fala, amei, parabéns. Lucila, a Poliana é a nossa Emília. Com todos os direitos, né? Porque ela é sapeca. Você está sem som, Lucila. Ai, prof, isso deixa eu com vergonha. Tá sem som. Ai, desculpa, gente. Essas versões polêmicas, elas não passam só pela questão da sexualidade, tá? Elas passam também pela questão da violência. E esse, inclusive, o mote, a gente vai falar sobre isso no próximo encontro, mas esse é um mote que tem sido descoberto, né, vamos dizer assim, pelas editoras, né, que recuperam essas versões mais violentas, né, e que não caíram no gosto, porque, gente, são 210 contos no total. A gente conhece, no máximo, sei lá, uns 30, olhe lá ainda. Né? A gente não faz nem ideia dos contos que existem. Eu vou trazer aqui para vocês um chamado A Sogra, por exemplo. A gente nunca nem ouviu falar desses contos, né? Eles não chegaram até nós. Cala a boca. E uma outra coisa é que esses contos também tratam de assuntos diferentes, né? Eles falam, as meninas, as mulheres, tem personagens femininos, falam de religião, falam de humor, falam de violência, então são temas variados que são tratados dentro desses contos, tá? E uma outra coisa que a Poliana falou, Poliana, o Lobato não faz adaptação, né? Ele traduz, ele se propõe, claro, ele traduz adaptando, né? Vamos dizer assim, aos contos de Grimm, né? Mas dentro da história que ele se propõe a fazer, né? Como o do Pica-Pau Amarelo, né, ele traz esses personagens e dá a esses personagens, né, uma vida meio que própria, porque eu não sei se você já leu, ou se não leu, leia, você vai adorar, você vai se divertir, você vai gostar muito, né, de como, por exemplo, a Emília começa a implicar ali com as princesas, sabe? Sim, sim. Eu sou apaixonada pela Emília, né? A Emília, sim, é a personagem minha favorita da vida. Eu li, amei, ela é implicante, né? A Emília, ela é implicante, e ela implica mesmo com as princesas, eu li. Mas, e quando a gente fala dos recontos, é legal a gente trabalhar reconto, mas é legal também a gente apresentar, ou trabalhar, né, o intertexto com os alunos, né? Porque os recontos, eles partem, muitas vezes, justamente dessa massificação da história, né? E a gente vai ter... Gente, para adaptação dos contos de fadas modernos para todos os públicos. A gente tem, inclusive, o Carlos levantou a mão, para adolescente. Eu não sei se vocês conhecem, vou mostrar para vocês na semana que vem, Chapeuzinho Vermelho em Manhattan, por exemplo, né? Isso falando de narrativas, né? Mas a gente pode falar do cinema, dos quadrinhos, né? Do cordel. Carlos, sua pergunta. Eu queria te fazer um pedido. Você pode trazer esses contos não editados, porque eu achei super interessante, eu fiquei muito curioso. Eu vi que a Poliana falou sobre a parte polêmica,
não só sendo a parte sexual, mas a ideia que eles queriam passar da época. Sim, sim, Por eu favor, trago. muito obrigado. Semana que vem eu trago algumas dessas histórias. Eu selecionei uma que eu acho que é a sogra. Adorei essa aula. Nossa, foi muito boa. É que a gente não conhece, a gente pensa que conhece bastante coisa dos Olha, contos de Gisele, fadas mostrando. e não conhece, né? É, Tem muita nossa, eu coisa fiquei que a encantado, gente. achei muito interessante. É. Olha, Gisele, mostrando um livro. Ah lá, Gisele, essa edição. Gisele, você consegue mostrar a ilustração? Abrir uma página? Gente, é lindo esse livro. E a gente precisa dizer que ele é da década de 80, né, Gisele? Eu não lembro de cabeça a publicação, a primeira edição. Ah, é mesmo maravilhoso, né? Ele tem um papel sedoso, a letra é super agradável, a ilustração por si só já é sedutora, é muito boa. Ótimo. O Lucas, quer falar? Sim, professor. Eu estava lendo uns textos e eles estavam falando o seguinte, da diferença dos personagens do Perrault, que são personagens que são mais passivos, eles não têm uma voz muito ativa, acho que por conta também do tempo histórico, né, porque foi quase 200 anos de Perrault até os Irmãos Grimm. E, sim, em contrapartida, os Irmãos Grimm, os personagens são mais ativos, mais questionadores. Daí, a senhora poderia explicar essa questão? Sim, não são todos, tá, Lucas, que tem esse perfil, né? Mas tem sim uma parte dos personagens que são mais ativos mesmo, tá? E isso tem a ver com a própria proposta dos irmãos Grimm de dar voz, tá? De revitalizar, de dar individualidade à criança, tá? Então, esses textos vão falar às crianças também, vão falar às famílias, né? Vão colocar esses leitores num lugar de protagonista no sentido de estabelecer um diálogo com eles, né? Porque você tem dois trabalhos vinculados à figura dos irmãos Grimm. O primeiro é um trabalho de levantamento do folclore alemão mesmo, né? De reconhecer nessas histórias, né? A germanidade, vamos dizer assim, né? A identidade alemã, a origem alemã, a força alemã. Essa é uma primeira questão importante, né? A segunda questão é esses contos falarem a um público, então, que está nascendo no século XVIII, né? Que é a noção de infância e de criança. Entendi. Outra coisa interessante que eu achei também é que a maioria dos personagens, assim, que são aqueles personagens agentes causadores de opressão, eles são na figura feminina. Bruxas, madrastas, sogros. A senhora pode tecer algum comentário sobre isso? Então, não só figuras femininas, depende muito dos contos. Tem, sim, uma maioria das figuras femininas, né, porque você tem aí, nesse momento, Lucas, você precisa pensar em dois públicos que se emancipam ao longo do século XVIII. O primeiro é a mulher, né, e segundo é a criança, né, você tem dois públicos aí, dois focos, né. Até que Perrault, ele se recusou a assinar o livro, né, porque ele era membro da Academia Francesa e ele não podia se dar o luxo de dar uma representatividade numa literatura tão inicial, em termos assim, não, por quê? Porque o que era escrito, tendo em vista esse público, não tinha valor, não era legitimado. Então, ele não quis se expor, né? Ele não assume a autoria, né? Verdade. Isso mesmo. Muito obrigado. Eu acho que, sim, Lucas, existe uma carga ideológica muito grande em torno dessa figura feminina. Eu estou amando ali as ilustrações da Gisele. Ideológica em torno da mulher, que, conforme a Lucila disse, vai se emancipando e ganhando seu espaço aí em bons 200 anos, né? E hoje a gente já tem um conto de fada onde a mulher não é mais colocada como bruxa, ou se é colocada,
para a própria libertação. Quer dizer, cansei de ser a boazinha, cansei de ser a Amélia, estou pegando a minha vassoura e indo embora. E a gente tem algumas celebridades, digamos assim, que vão trabalhar essa emancipação, que são frutos da Emília também, que é a Ruth Rocha, a Silvia Ortoff, a própria Marina Colasanti. A própria Marina Colasanti, exatamente. Então, mas assim, eu espero que ao final dessa etapa, né, a gente tenha chegado aí, a essa conclusão desses caminhos que os contos de fadas vão tomando, desde aqueles primeiros textos ideológico, moralizante, pedagogizante, para chegar a um texto emancipatório. Isso mesmo. E também o valor que tem da gente conhecer outras narrativas que não essas, né? A Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, né? Outras narrativas que vão falar sobre, como o Carlos disse, né? Muito do que é o que é essa época, esse momento, né? As formas de vida, a representação da violência, a representação da mulher, né? Os estereótipos, né? De como a gente vê isso nesses textos normalizados, inclusive, né? A gente percebe que os irmãos Greens, eles meio que suavizaram o texto, né, para levar para as crianças. Sim. Eles também trouxeram lendas pagãs, etc. Exato. Porque nesses contos de antigamente, lá na Alemanha, se trabalhava muito com mutilação, assassinatos e coisas assim, eles tiveram que dar uma suavizada bem... Não era só na Alemanha, não. Qualquer conto que você pegue na Idade Média, porque o que é a Idade Média, Lucas? É isso. Guerras, mortes... Selvageria, barbárie, estupro, é isso a Idade Média, né? A gente vê os filmes aí sobre a Idade Média, é isso a Idade Média, isso vão estar nos contos. Agora, claro que, tendo em vista o objetivo de se publicar, né, de se ter um tipo de leitura destinado à família, ao lar, às crianças, né, aos pais que vão ler para as crianças, né, esse tipo de linguagem, de história, ela tinha que ser mexida, né? Exatamente. Eu disse então, Alemanha assim, porque nós estamos trabalhando com a Alemanha aqui, né? Sim. Por isso que essa ideia de que os títulos dos irmãos Grimm não foram mexidos. Não, claro que foram. Foram selecionados. Foram mexidos, foram adulterados. Tinha que ser. De uma edição para outra, você tem mudanças que vão estar desde o nível... semântico, né? Então, eu vou trocar por exemplo, eu vou tirar o cadela, né, dessa história, porque o cadela tem uma conotação muito, né, pejorativa, né? Até cortes mesmo, corte de trechos daquela história. Por quê? Na Alemanha, quando eu estava na Alemanha, né, eu também encontrei outros pesquisadores e eles diziam assim, e também nos livros isso também estava escrito, né, que você tem várias edições da mesma história, várias versões, às vezes, da mesma história. Então, eles misturavam uma com a outra, e montavam uma inteira, vamos dizer assim, né? Que é o caso da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Então, na versão da Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm, não tem só o Perrault, que é o seu antecedente, também tem a versão da avó que circulava na Alemanha. Gisele, você pode mandar para mim umas 3, 4 ilustrações do livro no grupo, que eu vou colocar no WhatsApp, eu tirei uns print, e tá maravilhoso. Tem um cavalinho aí que eu fiquei apaixonada. Olha que coisa! Esse livro é muito lindo. Os contos, as primeiras versões dos contos, na verdade, se um adulto lesse, ele ficaria chocado, né, professor? Sim. Porque era muito violento, né? Sim, muito violento, sim. E ainda contos, Lucas, nessa seleção dos Grimms, ainda você tem contos que ainda que escrito para criança, eu lembro que eu fui apresentar num evento um desses textos, e as professoras ficaram horrorizadas, assim, porque era assim,
cortava o dedo da moça, sabe? Simplesmente decepava, como uma coisa normal, assim. Tem uma né? versão da Cinderela lá que, se eu não me engano, a madraça lá, ou coisa assim, ela sugeriu às irmãs dela, às meias irmãs dela, que cortassem um pedaço do pé para conseguir Sim, vestir o sapatinho. exatamente. Mutilação, Exatamente. sangue. A gente vai falar também do prejuízo da adaptação da Disney para essas histórias, porque a Disney também tem várias versões que são da Disney e não são originais, né? E que estão impregnadas aí como referência para algumas histórias, né? Porque a gente ainda vai falar na próxima aula sobre eu vou mostrar as diferentes formas de adaptação nas diferentes linguagens, inclusive cinematográfica. E na cinematográfica é que a gente tem mais exploração desse universo, Lucas, que você está falando aí, né? Da violência, né? Enfim, o universo cinematográfico faz uso disso, né? A gente tem várias séries aí que você fala, não tem nada dos irmãos Grimm, não tem nada dos irmãos Grimm pensando, né, no que a gente conhece, né? Muito obrigado, professor. Desses contos que caíram no gosto das crianças. Professora, Oi. quando você falou da Disney, ela lançou um filme, você falou da Cinderela, lançou um segmento da Cinderela. Tem o conto clássico e tem o 2. Aquilo lá já não é mais baseado em livros, né? Não. Aquilo é reconto daí, né? Uhum. É reconto, Eu falo daquelas versões antigas, sabe, Carlos? Eu acho que não é nem da sua época. Clássicos. Não. Daquelas versões, daqueles desenhos bem antigos, assim, que a gente tinha. Aquelas versões, por exemplo, elas tinham uma linguagem muito própria, né? Que não necessariamente dialogava com a história original, isso que eu quero dizer. E por que tinha isso? Primeiro, porque eles estavam respondendo a um tipo de público e de ideal comercial também, né? De demanda, né? Demandava bastante. A gente tem que pensar no nicho que isso existe, né? Por exemplo, o Neuschwanstein, lá, o castelo acho que é da Bela Adormecida ou é da Cinderela? Agora eu não lembro de qual que é o castelo delas, né? Que virou o símbolo da Disney, né? Do desenho lá, o castelinho. De como eles exploram determinados elementos que não tem muito valor dentro da história original, isso que eu quero dizer, sabe? Às vezes são elementos que estão ligados à cultura alemã, ou não necessariamente também. Nesse caso do castelo, o castelo existe, né? O castelo de Neuschwanstein, né? O castelo da Baviera lá, que foi inspirado a Disney usou como inspiração para fazer o seu filme, né? Mas que bom que vocês gostaram. A ideia era... Sim, a ideia era que vocês... que a gente batesse papo, que a gente conversasse mesmo. Adorei, professor. Obrigado. Obrigada a você, Lucas. E aí, vamos finalizar e a gente se encontra segunda-feira que vem para continuar. E aí, segunda-feira que vem, eu mostro os títulos, tá? Então, imperdível. Ok, até segunda que vem. Até, Mônica. Um abraço, boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Eu aguardo ansiosamente, adorei essa aula. Eu mando as fotos. Beijo, Carlos. Boa noite, professora Cecília. Foi muito bom reviver muitas coisas aqui, depois de tantos anos. Que bom. Boa noite a todos. Tá. Um beijo. Soninha. Tá? Desculpa, Cidinha, você quer deixar um recado? Sim, muito obrigada a você, muito obrigada a presença de todo mundo. E adorei a aula. Que bom. Um beijo, então. Até segunda. Até segunda. Tchau, professora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.